Hoje estamos aqui com o Sr. Tito de Moraes, fundador do projeto Miúdos Seguros, para abordarmos o tema netos e net, para sabermos mais sobre como é que os avós são fundamentais no proteger dos mais novos, dos seus netos, nas plataformas digitais e alertar também sobre os perigos da internet. Boa tarde, Sr. Tito. Antes de mais, vamos começar aqui com esta pergunta. Os jovens têm noção dos riscos de partilhar fotos e vídeos na internet? Eu diria que a generalidade das vezes os jovens estão conscientes dos riscos que implica a partilha não só de fotos, de vídeos, mas de outro tipo de conteúdos na internet. O problema é que normalmente os problemas eles acham que só acontecem aos outros. Normalmente têm a sensação um bocado de que são imunes aos problemas que podem resultar da partilha de fotos, de vídeos e de outro tipo de conteúdos. E depois, por outro lado, também é sabido que os jovens não têm ainda o córtex pré-frontal totalmente completo. Portanto, o seu desenvolvimento cerebral ainda não está feito. E isso impede-os de terem a noção das consequências que podem resultar das suas ações, e é isso que a generalidade das vezes os leva a assumir comportamentos de risco. Qual é que é o papel dos avós na educação digital dos netos? Os avós têm normalmente a disponibilidade e o tempo que muitas vezes os pais não têm. E nesse sentido não só têm a oportunidade muito maior de poder acompanhar a utilização que os netos fazem da internet do que os pais das crianças. Portanto, nesse sentido, são um parceiro fundamental no acompanhamento que as crianças e os jovens necessitam para utilizar a internet de uma forma ética, responsável, segura, mas também saudável. E a proximidade emocional facilita aqui o diálogo ou pode também limitar, especialmente sobre os perigos da internet? Eu acho que a proximidade emocional é sempre um fator positivo, sobretudo quando falamos de relações entre pais e filhos, netos e avós. Portanto, na realidade, os pais podem ser e os avós podem ser a primeira linha de apoio e devem ser a primeira linha de apoio que as crianças e os jovens têm quando são confrontados com qualquer problema que tenham resultante da sua utilização da internet. No entanto, para isso é necessária uma postura sem julgamentos. Nós sabemos que ser jovem implica correr riscos, e a nossa principal preocupação não deve ser depois, quando eles metem em problemas, não deve ser a de os censurar pelos comportamentos que tiverem, que conduziram à situação em que se encontram, mas sim ajudá-los a sair da situação em que se encontram, e a esse nível, se nós tivermos uma postura aberta, a proximidade emocional pode de facto ajudar. Depois, posteriormente, digamos, numa situação de rescaldo, aí sim poderá implicar a responsabilização da criança ou do jovem pelo comportamento que teve, seja porque é inadequado ou impróprio. Mas a proximidade emocional parece-me muito importante. Os 7 passos para a parentalidade digital que promovemos no projeto Agarrados à Net é exatamente o fala com os teus filhos, e quem diz fala com os teus filhos diz fala também com os teus netos. Que valores é que os avós podem também transmitir para um uso mais seguro das plataformas digitais e na internet na sua generalidade? São os valores familiares. Há exercícios interessantes que se podem fazer. Muitas vezes estes valores existem na família de uma forma não declarada, e nós podemos pegar numa lista de valores que encontramos a partir através de uma pesquisa na internet e definir quais são de facto, e fazê-lo isso com os nossos filhos ou com os nossos netos, quais são os valores que a nossa família valoriza. E como dizia,
os avós podem transmitir e reforçar esses valores, tal como os pais, mas mais os avós, pelas questões que referi de disponibilidade em termos de tempo. Para quem já está na melhor idade e tem alguma dificuldade em dar-se bem com as plataformas digitais, com todos os meios vindos de todas as tecnologias, que dica é que nos pode deixar aqui em entrevista para impulsionar este manuseio pela parte dos mais velhos, dos mais graúdos, mas não só também ser útil para eles, como também para ajudar os mais novos, os seus netos? A utilização conjunta de pais e filhos e de netos e avós tem de facto uma grande vantagem. É que se por um lado as crianças e os jovens têm um manuseio muito mais ágil destas ferramentas, os adultos têm uma experiência de vida que falta às crianças e aos jovens. Portanto, ambos têm a aprender uns com os outros. Os adultos a aprender no manuseio destas ferramentas e os jovens a aprender a experiência de vida que os pais e os avós têm. Daí que a maior parte das vezes nós diremos que preferimos a palavra de acompanhamento parental à palavra controle parental. Os pais a ideia não é que os pais sejam polícias dos filhos na internet, mas que definam regras para a sua utilização por parte dos filhos e que acompanhem essa utilização que os filhos fazem. E depois, claro, importa também que os pais e também os avós sejam um exemplo positivo que os filhos e os netos possam seguir na utilização destas ferramentas. Obrigada, Sr. Tito de Moraes, pela entrevista prestada e ficamos aqui na idade de ouro de hoje.